Olá, acho que hoje precisaremos falar de algo que está acontecendo no país inteiro. Domingo será a eleição e certamente nós vamos ter que escolher aquele que vai nos conduzir nos próximos anos. Mas eu não quero falar de eleição, não quero falar nem de um candidato nem do outro. Gostaria de falar sobre o ser humano que vai votar. O que nós assistimos nesses últimos anos foi a revelação de um ser humano que nós, brasileiros, não sabíamos que existia. Um ser humano muito pior do que a média que todos nós imaginávamos que nós fôssemos. Se revelou entre todos, ou pelo menos entre a metade da população, um ser humano odioso, um ser humano que não quer se misturar com outras pessoas, que aliás tem muito medo de ser misturado, de ser confundido com alguém que tenha uma condição social menor do que a dele. Ele não quer ser confundido com menos pobre do que ele, ou mais pobre do que ele, com um negro, com uma pessoa menos culta do que ele ou dos seus filhos. E para isso ele quer evitá-los. Evitá-los a qualquer custo, no prédio, no condomínio onde mora, no trânsito, na diferença entre carros. Que ser humano habita dentro de você? Que ser humano nós vamos escolher ser nos próximos anos, nas próximas décadas, nos próximos séculos? Será que a espécie humana tem solução? Será que à beira do abismo em que nós estamos nesse momento revelará uma ponte para um outro ser? Porque não parece que nenhum grupo que tenha o privilégio de ser branco, de ser rico, de ser mais culto, vai abrir mão desse benefício, dessa condição para partilhar isso com o outro. Por mais que diga que é religioso, que é cristão, que segue mandamentos, é uma mentira. Na hora que se apresenta a condição social, ele nega o seu Deus, ele nega os seus princípios, em troca daquilo que ele acha do seu entorno, da sua família, do seu condomínio, do seu carro. Então, na hora de votar, ele quer separar essas pessoas. Não, eu sou melhor que ele, eu não quero ser pobre. Mesmo que uma pessoa mora em Guarulhos, ela se acha muito melhor do que a pessoa que mora em Itaquera. Mesmo que ela seja uma pessoa visivelmente afrodescendente, morena clara, ela não quer ser chamada de negro, porque ser chamada de negro significa perder os benefícios que ela já adquiriu sendo uma parda clara, entendeu? Mesmo que em qualquer país desse que ela admira, que ela acha maravilhoso, Estados Unidos, Europa, lá ela seria negra, ela seria hispânica. Na Europa ela seria negra, mas aqui, se comparando com os outros negros, ela quer ser branca e quer manter os privilégios de uma classe média que meramente tem uma casinha e um carro. Não tem mais do que isso, mas ela não quer ser misturada na hora do metrô com alguém que tenha menos do que isso que ela tem. Como nós podemos encontrar um meio para que as pessoas realmente aceitem a igualdade entre as pessoas, entre os povos? Você acha mesmo que alguém vai chegar e dizer: não, eu tenho muito, eu acho que eu vou distribuir, eu acho que eu vou trocar a minha posição com o outro, eu vou permitir que a minha filha branquinha, lourinha, se case com uma pessoa negra cujos meus netos serão oprimidos por essa sociedade que eu construí? Como você responde a isso? Vamos pensar juntos? Bem, antes que alguém interprete mal as minhas palavras, eu gostaria de dizer que eu sou pela igualdade, que eu moro na Bahia, que a Bahia me ensinou a ser feliz, que o povo negro me deu a compreensão de tudo que eu posso refletir hoje. Mas eu enxergo, como branco aqui dentro da Bahia,
o nível de preconceito que se estabelece. Mas eu não vou falar só da questão do racismo, porque principalmente existe a exclusão pela pobreza. Eu fiquei profundamente decepcionado com o brasileiro que se revelou através das redes. Anteriormente a gente definia as pessoas, definia os lugares como coisas concretas, como conquistas materiais. Então, politicamente, você conquistava um território, você conquistava uma montanha, você conquistava um rio, conquistava um país, conquistava um povo. Hoje, as redes possibilitaram uma conquista que ultrapassou as fronteiras. A conquista agora é da alma humana, é da mente humana, independente de territórios físicos. Isso se tornou muito mais perigoso do que as guerras, que ainda existem, as guerras físicas de bombas, de bombardeios territoriais. A guerra psicológica, a guerra que se estabelece através das redes, ela constrói e revela um ser muito pior do que o que havíamos pensado que fosse Maquiavel, por exemplo. O outro problema dessas redes é a concentração de poder na mão de pouquíssimas pessoas. Porque, queira ou não, para conquistar um país, um território, você precisava de exército, de generais, de poder, de políticos. Hoje você só precisa de uma pessoa, de um rico, de um bilionário e de alguns funcionários. E a partir daí você constitui e monta na cabeça das pessoas a ideologia que interessa a esses grupos. Então, o que nós estamos assistindo é a revelação de um ser humano que ultrapassou qualquer barreira de civilidade. O que nós estamos vendo aflorar desse ser humano é um submundo, um ser, um porão da alma humana muito mais animalesco do que qualquer animal, porque os animais não agem como nós agimos. E o problema é que não vemos soluções. E não clame por Deus, porque Deus não te ouvirá, certo? Não clame por milagres, porque milagres não existirão se você não provocá-los dentro de você. Então, qual será o caminho? Qual será a ponte que nos ligará a esse outro ser que enxergará uma humanidade muito mais plena entre os seres humanos? Mas este ser humano é muito limitado para a compreensão de um todo. É preciso muita humildade para entendermos que nós somos frutos de tudo isso que acontece no cosmos, no universo, em tudo que nós conhecemos, sem contar que cientificamente não conhecemos nem 1% do conhecimento pleno das coisas. Acredito que qualquer que seja a nossa reflexão sobre o nosso companheiro, o nosso irmão, o nosso partícipe deste mundo, seja tão pequeno que não entendemos o que vai acontecer. Nós pagaremos um preço muito alto por aquilo que não compreendemos, por aquilo que reduzimos apenas a uma reflexão mental, racional ou religiosa. Nada disso terá valor se nós não conseguirmos entender o que está muito além da nossa percepção. O ser humano não atingirá nenhuma plenitude que ele lê em alguns livros ditos sagrados, mas que pelo menos são guias. Se ele não entender e compreender a plenitude de um pandeísmo, não panteísmo, não é só a matéria se manifestando como Deus, mas além da matéria se manifestando como Deus, atrás da matéria existe uma força única que se manifesta, envolve a matéria, e envolve o todo, envolve a plenitude e nos envolve.
O que nós somos, além de uma reflexão do universo? Se nós não entendermos a grandeza de tudo isso, o que será de nós? O que será da observação de tudo? Stop. Vou esqueci algo fundamental. Quando eu falo da descoberta desse ser humano cruel através das redes, é porque antes nós não enxergávamos o outro, além da percepção de um todo, além da percepção da matéria, além da percepção de grupo, países e tal. Hoje, as redes nos possibilitam enxergar, ainda não individualmente, mas muito perto disso, o que cada um pensa. Quando vivemos dentro da rede, percebemos tantas nuances que nunca tínhamos percebido. Só aprendíamos nos livros de história sobre comportamentos gerais. Hoje, a cada WhatsApp, a cada TikTok, percebemos quanto o ser humano é, para o bem e para o mal. Então, como fazer desse ser humano algo muito melhor do que a filosofia propõe? Como encontrar o âmago desse ser dentro de nós mesmos? Bem, não é resposta, é apenas especulação. Eu acredito que ou vamos reconhecer uma plenitude da nossa insignificância no universo, ou seja, não somos nada além de uma partícula, mas por outro lado, somos muito grandes, porque conseguimos refletir sobre o todo, sobre o universo, sobre a sociedade, sobre o ser humano, sobre nosso vizinho, nosso filho, nossa filha, nosso irmão. Qual é o irmão que você está procurando? Aquele que é igual a você? Ou aquele até que a sua religião proclama de ser todos iguais? Onde é que está a nossa igualdade? Onde é que vamos encontrar essa igualdade? Para mim, existe duas palavras, e não é Deus. Deus é um biombo que a gente cria para nos ocultarmos da nossa responsabilidade. Só existe uma palavra, a primeira é educação plena. As pessoas precisam ter acesso à educação, ao conhecimento que hoje está disponibilizado na rede, para que elas ampliem a sua percepção mental, racional, reflexiva sobre o mundo. A partir dessa condição de percepção racional, que se atinja um ponto de amplitude da percepção espiritual. Quando eu falo aqui espiritual, não é deusístico, não é religioso. É uma percepção que vai muito além de tudo isso. É uma percepção do universo, do cosmos, da nossa existência, a existência plena. Só isso nos dará condição de construir a ponte que nos levará desse ser precário a um ser absoluto. Se não chegarmos a isso, nós seremos a ponte que nos levará ao abismo e à extinção. Então, talvez o caminho seja simplesmente enxergar a vida que habita dentro de nós. O universo que nos criou nos faz pensar sobre ele. A divindade ou não, não estou falando de deuses religiosos, estou falando da plenitude
do universo. Nós estamos aqui depois de bilhões, bilhões e bilhões de anos de organização da memória de tudo que existe. Essa memória, essa reflexão que nos conduzirá a um ponto superior da nossa existência. Só esse ponto superior nos conduzirá a algo que romperá com essa pequenez que nos apresentam e que as redes hoje nos revelam. É uma tristeza no primeiro dia, no segundo dia. Tomara que no sétimo dia tenhamos encontrado a iluminação que pode ter brotado dessa rede que atingiu o nosso interior. Eu espero que a gente voe nesse voo infinito, dessa jornada cósmica que todos nós devemos caminhar. Isso é a reflexão do nosso existir. Isso é a única reflexão que vale a pena pensar. Claro, não podemos deixar de trabalhar, não podemos deixar de existir, não podemos deixar de comer, não podemos deixar de fazer o nosso dia a dia. Mas podemos, no nosso dia a dia, a cada passo, a cada caminhar, estar centrado de que somos o universo refletindo sobre si mesmo. Esse é o milagre de existir.